TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, salve Maria Imaculada. Está começando mais um programa Só o Amor Constrói. Lembrando que você é convidado a participar conosco do nosso programa, mandando a sua sugestão, o seu elogio, nos contando como está chegando o nosso programa até você. Os nossos telefones é o 6733492358, o nosso WhatsApp para que você possa nos mandar uma mensagem é o 67993470532. No programa de hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho escrito por São Lucas. Esses dias nós comemoramos a festa de São Lucas. Então, nada melhor do que estudarmos, meditarmos sobre a importância desse evangelista para a nossa vida como cristãos. E para nos ajudar na nossa reflexão de hoje, nós iniciamos o nosso programa refletindo um texto escrito por São Lucas, capítulo 6, começando ali no versículo 43. Quando fala o seguinte: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Cada árvore se reconhece pelo seu fruto. Não se colhe figos de um espinheiro, nem uva de urtigas. Quem é bom tira coisas boas do tesouro do seu coração. Quem é bom, mas quem é mau, tira coisas mal do seu tesouro que é mau. Pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando Lucas coloca este texto na boca de nosso Senhor Jesus Cristo, está nos convidando ao caminhar segundo o Santo Evangelho de nosso Senhor, a buscarmos sempre as coisas que vêm do alto, a sermos árvores boas, árvores que dê bons frutos, árvores que sejam frondosas, árvores que sirva também de sombra para as outras pessoas, que nós sejamos pessoas autênticas, pessoas que realmente vivam o santo evangelho de nosso Senhor, porque nós falamos, como o texto mesmo diz, aquilo que o nosso coração está cheio. Se nós guardamos no nosso coração coisas boas, nós vamos falar para as outras pessoas e desejar a elas coisas boas. Agora, se nós, em nossos corações, guardamos mágoa, arrogância, prepotência e muitas outras coisas que nos afastam de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos oferecer isso também às outras pessoas. Francisco de Assis, quando escuta a palavra de Deus, o chamado de Deus, e vai ao encontro dos mais necessitados na sua época, ele vai ao encontro daquelas pessoas, levando para ela o melhor que ele tinha, ou seja, aquilo de bom que ele tinha em seu coração, ele leva para os leprosos. O que seria isso? Leva o amor que levou ele a cuidar dessas pessoas, que muitos não queriam cuidar, a cuidar como filho de Deus cuida de outros filhos de Deus. E no programa de hoje nós vamos meditar sobre o Evangelho de São Lucas. E para nos ajudar a refletir, a rezar, nós vamos conversar no próximo bloco com Frei Moacir Casagrande, que reside atualmente no Santuário Nossa Senhora de Fátima, em Brasília, e atua na formação bíblica e na espiritualidade pelo Brasil, pregando retiro, assembleia e capítulos e vários outros encontros que precisam de seu auxílio. Façamos agora o intervalo, voltamos no próximo bloco com o nosso convidado. Olá, salve Maria Imaculada. Voltamos com o nosso programa Só o Amor Constrói. Lembrando que você é convidado a participar conosco pelos nossos meios de comunicação. O nosso telefone é o 6733492358 ou você pode nos mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp é o 67993470532.
No programa de hoje nós estamos refletindo, rezando, meditando sobre o Evangelho de São Lucas. Para nos ajudar nessa reflexão, nessa meditação, nesse momento oracional, Frei Moacir Casagrande, que participa conosco. Bem-vindo, Frei Moacir, ao programa Só o Amor Constrói. Obrigado, Frei Dimas, obrigado a quem está nos acompanhando aí na TV Imaculada. Estamos aqui conversando sobre São Lucas, este evangelista, este missionário, grande missionário, que escreveu 2 livros que temos na Bíblia, né? Lucas, Evangelho segundo Lucas e Atos dos Apóstolos. Escreveu sobre a vida de Jesus Cristo e sobre a vida das primeiras comunidades que responderam ao mandato de nosso Senhor Jesus Cristo. Frei Moacir, antes de começarmos o nosso bate-papo, o senhor poderia começar se apresentando? O pessoal está curioso para saber um pouquinho mais sobre você. Bom, sou Frei Moacir Casagrande, você já falou, né? Capuchinho, fiz já uma boa caminhada, já estou com 41 anos de sacerdote, especialista em Bíblia, fui professor de institutos religiosos, a formação sacerdotal por 35 anos. Hoje não estou mais lecionando nos institutos, escrevi vários livros sobre Bíblia, foram 9 livros, alguns sozinho, outros em parceria, e trabalho ainda hoje com a formação religiosa, bíblica e espiritual, tanto parte bíblica quanto franciscana, assessoria de muitas congregações e retiros e os sacramentos também, da Eucaristia, da confissão e o que for demandado. E, então, fui convidado para conversar sobre Lucas e estou aqui. Pode colocar as questões. Então, nós começando o nosso bate-papo, Frei, o senhor poderia falar um pouquinho de quem foi Lucas, falar um pouquinho da sua história, como ele era, como foi desenvolvido esse livro que ele escreve, os 2 livros, no caso? Então, Lucas é o único escritor do Novo Testamento que não é de origem judaica, ele é de origem grega. Ele é nascido fora de Israel, nascido na região da Síria, pelos arredores de Antioquia. Antioquia é uma grande cidade, Síria, e por lá que nasceu Lucas. Ele se tornou cristão. Lucas é também o único escritor, provavelmente o único que não conheceu Jesus Cristo pessoalmente. Bom, Paulo também não conheceu enquanto vida Jesus Cristo, depois viu Cristo ressuscitado. E Lucas entrou no cristianismo por meio da igreja de Antioquia, que foi fundada depois da morte de Estevão. Segundo Atos dos Apóstolos, o diácono Estevão foi assassinado e depois de ser assassinado houve uma perseguição muito grande dos cristãos e ele... Alguns cristãos foram para fora de Israel, chegando até Antioquia, da Síria, e aí fundaram uma comunidade misturada de judeus e de pagãos. Lucas é dessa origem. Inclusive, quando Paulo escreve a Filemão, ele vai falar primeiro do grupo dos que estão com ele, que são de origem judaica, e depois dos que não são de origem judaica. E aí ele nomeia Lucas como alguém que vem do paganismo e que está inserido na equipe missionária de Paulo. Então, Lucas começou a sua vida cristã lá fora, em Antioquia, depois foi conhecer Jerusalém e depois se tornou também companheiro de Paulo na evangelização dos pagãos. Características de Lucas interessantes aí, aliás, que se diz, ele é uma pessoa culta, uma pessoa que estudou, ele veio de historiador e tentou assim, colocar essa dimensão na narrativa do Evangelho segundo Lucas, do Evangelho e também em Atos dos Apóstolos, embora seja... Ele procura fazer uma sequência histórica, assim. Então, isso é um dado interessante. Lucas também foi pintor, se diz que uma das primeiras imagens de Nossa Senhora que nós temos é a pintura de Lucas.
E Lucas também é médico. Paulo que diz isso lá na carta aos Colossenses, que Lucas é o meu caríssimo médico, porque ele tem cuidar de mim. Claro, ele está escrevendo uma carta lá da prisão, e ele tem os cuidados de Lucas. Também diz ele que Lucas tem acompanhado em outras situações da missão. Frei Moacir, o senhor fala que Lucas, entre os evangelistas, é o único que não conheceu Jesus, assim podemos dizer pessoalmente, né? Da onde ele tirou as fontes para escrever o Evangelho? Então, isso é tranquilo para os estudiosos de Lucas, que Lucas conheceu Maria e que Lucas teve os seus diálogos com Nossa Senhora. Inclusive, Lucas é o evangelista que mais fala de Maria. Assim, estatisticamente falando, ele, tem um que fala 2 vezes, 3 vezes, Lucas fala de 15, 16 vezes, ele se refere à mãe de Jesus, a Maria, a Nossa Senhora. E toda essa expressão da infância de Jesus que conhecemos, canonicamente está estabelecida pelo evangelista Lucas, por essa dimensão do seu modo de ver e narrar as coisas, preocupado com os dados históricos. Se você ler o capítulo 2 de Lucas, você vai encontrar lá, quando ele vai falar do nascimento de Jesus, ele vai localizando na história imperador romano, governador da Síria, e assim por diante. Esses dados mostram uma preocupação histórica e com o tempo. Lá, quando ele escreve também o Evangelho, ele vai dizer que ele está preocupado com a catequese, que os que se tornaram cristãos precisam ter fundamentação histórica da fé. A fé não é uma invenção, não é uma miragem, não é um negócio lá do além que se revelou só para algum. O cristianismo é uma presença histórica de Deus no meio da humanidade, na criação. Então, Lucas teria sido ajudado por Paulo na dimensão, por exemplo, da passagem do Antigo para o Novo Testamento. Mas ele mesmo conversou com Nossa Senhora e conheceu as primeiras comunidades cristãs, e ajudou a fundar algumas, acompanhou outras, deu formação para outras. Então, esse conhecimento, esses elementos, inclusive se diz que tem uma fonte L, a fonte lucana, que tem elementos que nenhum dos outros evangelistas apresenta. Isso é fruto também de pesquisa nas comunidades. Frei Moacir, uma das características do Evangelho de Nosso Senhor escrito por Lucas é a presença de Maria em muitas passagens, né? Quais são as outras características marcantes do Evangelho escrito por Lucas? Então, a prioridade das características é a misericórdia. Deus é misericordioso. E a misericórdia de Deus tem acentuado, os outros evangelistas colocam isso também, mas Lucas tem acentuado essa dimensão salvífica. Por exemplo, os pobres têm um grande destaque no Evangelho segundo Lucas. Outra coisa, a humanidade de Jesus. Lucas faz questão de apresentar a necessidade de cuidado, de assistência da mãe de José, Jesus que se perde, que para no templo e dá um susto no pai e na mãe, e assim por diante. A humanidade, Jesus não brinca de ser gente, né? A gente mesmo, mas não é uma humanidade deturpada, é uma humanidade que tem suas necessidades de aprofundamento, conhecimento e tudo mais. Também ele vai insistir na preocupação de Jesus com os pecadores. Nós temos uma assistência e um monte de perdão que Lucas vai fazendo pelo caminho que ele vai trilhando. E com essa página lindíssima do capítulo 15 de Lucas, onde ele vai mostrar, com 3 parábolas seguidas, a imensidão da misericórdia de Deus
Deus Pai, que Ele é um Pai cheio de misericórdia, que não quer perder ninguém e que está sempre de braços abertos para acolher e oferecer o recomeço dos filhos na história da salvação. Além de Maria, ele destaca outras mulheres, a própria de Lucas e só no Evangelho segundo Lucas, que no seguimento de Jesus, juntamente com os 12, assim, existiam algumas mulheres. Ele coloca lá 3 mulheres que seguiam, diz ele claramente ali, seguiam e serviam, seguiam Jesus e serviam nas necessidades básicas lá da alimentação e assistência que essas mulheres que, inclusive lá o funcionário de Herodes e tudo mais. Então, outra coisa interessante é que as mulheres em Lucas, elas sempre aparecem dando um bom exemplo, enquanto que Mateus e Marcos, por exemplo, tem uma mulher lá que é a mãe dos filhos de Zebedeu, que está querendo, né, às vezes o lugar de destaque dos filhos. Depois tem a Salomé lá, que, com a questão da morte de João Batista, e em Lucas não temos isso não. Né? Então, esses elementos são, por exemplo, lá no capítulo, no fim 22 de Lucas, nós temos na crucifixão de Jesus, ele pedindo ao Pai que perdoe os que estão matando ele, porque não sabem o que fazem. Depois oferecendo o perdão e o paraíso para o ladrão arrependido. Então, Lucas tem um acento especial na misericórdia de Deus. Não é no castigo, é na salvação. Frei Boacir, e quando Paulo vai se referir que Lucas era médico, quando chama ele de meu médico, isto tem alguma comprovação que realmente Lucas era médico? E o que levou Lucas a ser considerado o padroeiro dos médicos? Então, o que levou Lucas a ser considerado o padroeiro dos médicos foi, em primeiro lugar, essa passagem aí que o Paulo diz que ele é médico e ele que foi tratado por Lucas. Mas também algumas referências que nós encontramos de conhecimento da dimensão mais profunda da humanidade, como, por exemplo, lá quando no Horto das Oliveiras, deixa eu ver se eu não tenho a passagem, no Horto das Oliveiras, Jesus, 22, 24, Lucas 22, 24, lá diz que Jesus, na agonia, suou como que gotas de sangue. Essa é uma realidade que é uma realidade humana, mas não é fácil de perceber essa realidade. Mas ela é, para quem tem uma capacidade maior de observação e um conhecimento da questão do corpo humano, pode perceber isso. Ou esse destaque que Lucas coloca, mesmo que ele não tenha visto, né, alguém viu, alguém falou, esse é um destaque possivelmente que diz respeito também a uma pessoa que tem esse entendimento. E são alguns elementos aí também das curas que aparecem um pouco nessa dimensão. Aqueles que estudam mais profundamente Lucas dizem que existem elementos que podem nos ajudar a perceber isso. É claro que não é uma ciência médica como a atual, houve muito crescimento, mas o conhecimento para um cuidado especial já está aí. Frei Boacir, nós vamos fazer agora um breve intervalo, voltamos na sequência ainda com o nosso bate-papo. E você de casa que está participando conosco, lembrando que você pode participar pelo nosso WhatsApp ou pelo nosso telefone, deixando a sua mensagem, sua participação. Voltamos daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. Lembrando que você é convidado a participar conosco, por meio também das nossas redes sociais. O nosso Facebook é TV Imaculada Oficial, o nosso Instagram é @TV Imaculada. Você pode participar por lá, nos dizendo como está chegando o nosso programa até você. No programa de hoje nós estamos conhecendo, meditando e refletindo, rezando sobre o Evangelho escrito por São Lucas. Nos ajudando nesse bate-papo de discernimento, está conosco o Frei Moacir Casagrande. Frei Moacir, continuando o nosso bate-papo, o senhor nos falava que Paulo vai
falar que Lucas era seu médico. Qual era a relação de Lucas com o apóstolo Paulo? Então, Lucas faz parte da equipe missionária de Paulo. Ele andou por várias regiões acompanhando Paulo nas missões. Deu assistência quando Paulo ficou na prisão também. Foi de muita valia para fortalecer a equipe missionária de Paulo. E aparece, ele diz, o meu colaborador. E um dado importante dessa colaboração, que Lucas é de língua grega, fala um grego belíssimo, escreve também, é um dos textos mais grego, mais bonito que nós temos, é o Evangelho, segundo Lucas. E aí, então isso também favorece a comunicação com um povo estranho, os pagãos, que têm uma língua comum, a língua grega. Ele dá um suporte a Paulo nesse sentido. Embora Paulo também conheça bem o grego, coisa que outros a gente tem um pouco mais de outros missionários. Vamos insistir nisso aí, essa dimensão missionária, essa responsabilidade missionária de Lucas, da pregação e também da escritura. E ele vai colocar lá também, além de médico, vai colocar acompanhamento lá na carta a Timóteo. Ele vai colocar a importância. Só Lucas está comigo. De toda a equipe, cada um foi despachado para um devido lugar e ele continua sendo presença comigo. O que aparece que Paulo, teria uma confiança assim substancial na presença de Lucas na vida dele e no trabalho missionário também. Frei Moacir, entre os 4 evangelhos, 3 são bem parecidos, o de Lucas, Mateus e Marcos, a qual nós conhecemos como evangelhos sinóticos. Lucas teve convívio com Marcos e com Mateus? Não. Dos 3 evangelistas sinóticos, o evangelho segundo Marcos é o primeiro. E os outros têm que ser baseado em Marcos para escrever os seus textos. É claro, quem começa é o pioneiro, depois os outros vão acrescentando coisas, acrescentando elementos. O Mateus acrescenta elementos porque ele é do judaísmo e ele vem escrevendo para os judeus que se tornaram cristãos, para que eles entendam a diferença entre a prática do judaísmo e a novidade do cristianismo. Enquanto Marcos já escreveu disso, provavelmente em Roma, porque estava prestes a morrer muita gente, a perseguição era muito forte, e aí ele, com meio às pressas, escreveu lá um texto para poder permanecer na história, sendo que os atores seriam assassinados, perseguidos e tudo mais. E o Lucas vem depois, lá pelos anos 80, isso também é interessante, que o Lucas se tornou cristão, devia ter em torno de 40 anos de idade. E ele morreu, foi assassinado também, ele devia ter falam de 84, mais de 80 anos de idade. E ele, então, apresentou, vamos dizer, essa questão da misericórdia de Deus, e um elemento que eu quero destacar nisso é a questão da salvação que acontece hoje. Vamos lembrar, por exemplo, no capítulo 2, quando os anjos anunciam aos pastores o nascimento de Jesus, diz: hoje nasceu para vocês um Salvador, que é o Cristo Senhor. Aí depois vamos lembrar lá que quando Jesus faz um discurso na sinagoga de Nazaré, ele diz lá no discurso, ele lê o texto de Isaías e diz: hoje isso está se cumprindo. Depois lá no capítulo 19, quando Lucas fala lá do encontro com Zaqueu, primeiro ele diz a Zaqueu: hoje eu preciso estar em tua casa. Depois ele vai e diz ainda a Zaqueu: hoje a salvação entrou nessa casa. Quando pendurado na cruz, Jesus, o ladrão lá pede misericórdia para Jesus, Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Então, Lucas insiste muito no hoje da salvação. O agora, a adesão ao hoje é fundamental. Então, isso é uma característica de Lucas. O tempo da salvação é hoje.
E mais, com Cristo começou um novo tempo. Não tem mais ficar esperando. A salvação já chegou. Está junto de nós, é só abraçar, engajar, e aí vai acontecer a mudança. Lucas tem essa característica também muito destacada. É um acréscimo que ele vai fazer, ou é uma melhoria no sentido da comunidade que ele está atuando, especialmente para o povo que vem do paganismo, facilitar o entendimento do Evangelho de Jesus Cristo. Frei Moacir, e sobre o seu martírio de Lucas, como que aconteceu? Então, não tem muita coisa sobre isso, né? Lucas atuou bastante na região da Grécia. Segundo alguns, ele teria sido líder da comunidade de Filipos, a primeira comunidade cristã fundada por Paulo lá na entrada da Grécia, depois das lideranças de Lídia e mais 2 ou 3 mulheres, e teria andado por tudo aí na região de Corinto, a Caia. A Caia seria tipo assim, uma província, e Corinto a capital, e várias cidades. E ali então temos notícias de um trabalho forte de Paulo em 2 cidades. Uma se chama Patras, existe até hoje, e a outra se chama Tebes. Famosa, era uma cidade-estado lá no tempo dos gregos mais antigos, e ele teria sido assassinado numa dessas cidades, e a tradição diz que ele foi pendurado numa árvore de oliveira, né? Foi pendurado lá, crucificado numa árvore de oliveira, e que ele mesmo teria. A oliveira também é um significado muito importante, né? E dela sai o azeite, que é uma expressão da salvação, né? Da unção salvífica da humanidade. E por conta de que sempre, em todo lugar, tem as lideranças que não aceitam quando alguém começa a atrair as pessoas para si. Jesus também foi assassinado porque Estamos com um probleminha na Lucas, conexão. assim como muitos outros evangelistas que acabaram batendo de frente com certas práticas religiosas e divindades que eram cultuadas por lá. Frei Moacir, quando nós falamos de São Lucas, nós lembramos que no dia 18 de outubro a igreja celebra a sua festa, ou o seu martírio, né? Aqui no Brasil, como é a devoção a São Lucas? Nós temos várias igrejas, não são muitas não, mas tem outras que tem muito mais, né? Porque, tipo, Santo Antônio é muito comum, né? Santo Antônio e toda essa dimensão dos milagres de Santo Antônio. E Lucas já são menos nesse sentido, tem menos devoções, devotos, aliás. Devoção tem em todo lugar, né? Mas tem menos devotos, porque se associa à medicina, mas se associa também à dimensão mais da ciência, do conhecimento. Mas é uma devoção que é considerada em nosso país também. São Lucas, evangelista missionário. Frei Moacir, nós já estamos chegando quase ao final do nosso programa. O senhor poderia deixar uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo pela TV Imaculada, no programa Só o Amor Constrói, sobre a importância do evangelista São Lucas, como também das suas obras? Então, o evangelista Lucas, ele mostra lá, no final do primeiro do evangelho, ele mostra a necessidade do testemunho. Ele vai insistir muito nesse aspecto. A evangelização não consta só de pregação oral, de discurso. Ela consta de testemunho, de prática. Tanto que no último capítulo ele diz lá: vocês serão testemunhas de tudo isso. Tudo que aconteceu, eu quero que vocês apresentem. Então, tudo que foi dito, mas tudo que foi feito também, para que possa continuar sendo feito. E no texto de Atos dos Apóstolos, essa frase muito forte: vocês vão até os confins do mundo. É o Espírito Santo, aliás, é bom lembrar isso.
O texto que mais fala do Espírito Santo é Atos dos Apóstolos. O evangelista Lucas insiste muito que não existe continuidade da Igreja de Cristo sem essa comunhão com o Espírito Santo. Ele é a força, ele, segundo João, é o entendimento, a luz necessária para que a evangelização não perca rumo. Por que eu falo isso? Porque hoje é uma coisa muito estranha. Tem evangelizador que fala que tem Espírito Santo, mas eu acho que no meu entendimento não tem nada disso não. É o espírito do dinheiro, ou é o espírito da vaidade, o espírito do orgulho pessoal, que vão fazendo igreja no seu modo. Nós é que temos que estar ao modo de Cristo, porque Cristo é o único, e não tem que dizer que o Cristo é assim ou assado. Eu é que preciso estar num constante processo de conversão para corresponder, de fato, àquilo que Deus quis de mim e para mim, e para a humanidade na qual Ele me colocou, porque eu existo hoje por conta dEle, por vontade dEle. Se Ele quisesse que eu existisse em outro tempo, eu teria nascido em outro tempo. Quando eu nasci nesse tempo é porque minha missão é aqui com esse pessoal. Mas a minha missão é obediência a Jesus Cristo e continência a toda a sua verdade. E não querer me colocar. Esses dias eu falei aí, não é para engrandecer o evangelizador, para engrandecer o Senhor, sempre e em todo lugar. E a gente, como diz o João Batista lá, né? Importa que ele cresça e que eu diminua. Quanto ele for o Senhor na sua vida, eu estou me retirando, porque eu já cumpri minha missão. Frei Moacir, então, muito obrigado pela sua participação no programa Só o Amor Constrói. Foi com muito carinho e amor que nós recebemos o senhor hoje no nosso programa. Então, obrigado. Com Deus, todo mundo. Nós vamos agora fazer um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouco com o nosso momento oracional, rezando a coroa de São Maximiliano Maria Kolbe. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. No programa de hoje nós refletimos nos blocos anteriores sobre o Evangelho de São Lucas, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas, e esteve conosco, nos ajudando nesse momento de reflexão, meditação e oração, o Frei Moacir Casagrande, que nos ajudou neste momento a entendermos mais sobre o Evangelho escrito por Lucas. Um Evangelho que traz muito forte, como ele mesmo falou, a presença da Virgem Maria, como também a face misericordiosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse momento a qual nós fazemos o nosso momento oracional, que nós possamos pedir pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que nos ajude cada vez mais a termos com nossos irmãos e irmãs a uma face semelhante à de nosso Senhor, uma face de misericórdia, uma face de amor. E para isso iniciemos nosso momento oracional, invocando sobre nós a Santíssima Trindade. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como a Mãe recorro, a vós me aproximo, e gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés, não desprezeis as minhas súplicas. Amém. Rezemos com amor e devoção. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado,
rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Oremos. Ó Deus, que destes à Igreja e ao mundo São Maximiliano Maria Kolbe, sacerdote e mártir, ardente de amor pela Virgem Imaculada, inteiramente dedicado à missão apostólica e ao heróico serviço ao próximo, pela sua intercessão, concedei-nos sem reserva e para o bem da humanidade, imitar na vida e na morte o Cristo teu Filho, São Maximiliano Maria Kolbe, incansável apóstolo da Imaculada, mártir da caridade, patrono dos nossos difíceis tempos, rogai por nós. Amém. Rezemos uma Ave Maria por todas as pessoas que por algumas situações passam por necessidade, para que o bom Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, possa auxiliar nesse momento de dificuldade, de sofrimento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peçamos a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre os nossos familiares, sobre a nossa casa. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, bom Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Maximiliano, São Francisco e São Lucas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Eu quero as tuas
a vermelha, a santidade, um martírio, eu quero as duas.